Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está iniciando mais uma aula de Física, agora pela disciplina de Aprofundamento de Ciências da Natureza, beleza? Jovens, nosso conteúdo de hoje será um conteúdo que vai remeter também aos conteúdos de calor e temperatura. Porém, esse conteúdo será um conteúdo de dilatação linear dos sólidos. Então, a gente vai começar a trabalhar com dilatação dos materiais, beleza? Na aula de hoje será remetendo à dilatação dos sólidos. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês a dilatação também dos sólidos, mais uma dilatação superficial. E no terceiro encontro, a gente vai estar trabalhando com a dilatação volumétrica dos sólidos e dos líquidos. Vamos, então, começar com a dilatação linear dos sólidos, galerinha. A dilatação dos sólidos, de forma linear, é o nosso conteúdo de hoje, na disciplina de aprofundamento. E eu sou o professor Caio, que estará aqui com vocês nessa aula do dia 11 de outubro. Perfeito? Começando o nosso conteúdo de hoje, a gente terá o seguinte objeto do conhecimento: dilatação linear dos sólidos, e o objetivo é compreender a ocorrência da dilatação linear dos sólidos em situações cotidianas. Beleza? Vamos também tratar um pouquinho da resolução de questões durante a aula e para casa. E a gente, iniciando o nosso encontro de hoje, a gente precisa entender o que é dilatação, meus queridos. Vamos lá. Dilatação térmica é um processo que acontece em muitos materiais, é um processo que acontece em várias situações do nosso dia a dia, tá? A dilatação térmica, galerinha, ela ocorre através da variação da dimensão do objeto quando esse é submetido a uma variação de temperatura. Então, quando o objeto ele tem uma variação de temperatura, vai ocorrer nesse objeto uma variação nas suas dimensões. Beleza? Essas variações na dimensão podem ser devido a um resfriamento, ou seja, uma diminuição da temperatura do objeto, e também podem ser devido ao aquecimento, que é um aumento na verdade, um aquecimento seria um aumento da temperatura do objeto, que vai provocar, consequentemente, também um aumento das suas dimensões. Bom? Então, galerinha, eu tenho dois fenômenos. O fenômeno da dilatação, que seria o fenômeno do aumento das medidas, que é o que está acontecendo aqui com o corpo durante o aquecimento. Então, aqui você tem o fenômeno da dilatação. Mas também, galerinha, eu tenho o fenômeno da compressão. A compressão seria a diminuição das medidas desse objeto. Perfeito? Então, na dilatação, o que acontece? As moléculas que compõem esse objeto, elas acabam se distanciando, porque as ligações que prendem essas moléculas são semelhantes a molas. Elas podem acabar sofrendo um aumento e também sofrendo uma diminuição. Então, no caso da dilatação térmica, você tem um aumento da distância entre as moléculas devido ao aquecimento do material. As moléculas elas começam a vibrar mais e acabam ganhando mais energia para se afastarem.
Já na compressão, elas vão começar a vibrar menos devido à perda de temperatura e perda de energia. Então, elas vão começar a se unir, começar a se aproximar, gerando a compressão. Beleza? Galerinha, vamos então entender o que acontece durante a dilatação térmica dos sólidos. Lembrando que a dilatação pode ser um fenômeno de ou aquecimento produzindo aumento do corpo ou diminuição da temperatura, promovendo uma diminuição também nas medidas. Então, a dilatação linear ocorre quando o objeto ele tem formato linear. Primeiro, ele tem que estar no estado sólido e ele vai possuir um corpo no formato linear. E esse corpo ele pode acabar aumentando o seu tamanho devido à variação de temperatura, tá? Então, quando eu tenho variação de temperatura, esse corpo acaba aumentando as suas dimensões. Galerinha, esse fenômeno ele é bem presente, por exemplo, nas juntas de dilatação de pontes. Você já deve ter passado numa ponte e ela tem imperfeições, né? Separações na sua estrutura. Ah, professor, a culpa é do governante, a culpa é do prefeito que não fez a ponte direito. Não, não é nada disso não. Não é culpa do governante que está quebrada ou está rachada. A culpa é da dilatação, que a ponte, a sua estrutura, ela tem que ser previamente separada. Ela tem que ser criada, ela tem que ser construída com essas separações, visando os dias de autoaquecimento da região, que vai provocar uma dilatação no material que compõe a ponte. Dilatação lá do concreto. Então, quando o concreto ele dilatar, para que não haja uma superposição, ou seja, um concreto ultrapasse a dimensão do outro, aí a ponte vem a quebrar realmente, vem a cair realmente. Então, para evitar situações como essas, são produzidos aí juntas de dilatação, que seria uma separação entre os materiais que compõem essa estrutura da ponte. E esses materiais, quando aquecidos, eles vão acabar se unindo num ponto estratégico, né? Num ponto previamente calculado pelos engenheiros. Ok? Isso acontece também nos trilhos de trens. Os fios metálicos que ficam nas laterais dos trilhos, eles também são no seu formato linear e podem acabar sofrendo um aumento de temperatura e, consequentemente, sofrendo uma dilatação. Tá bom? Então, galerinha, para evitar que o trilho ele também sofra danos e o trem possa descarrilhar, causando um acidente, então, previamente é feito o cálculo da dilatação do sólido, dilatação do material e, conhecendo a distância, o aumento do objeto devido ao aquecimento, temos então um espaçamento sendo gerado entre esses trilhos. Tá bom? Então, a dilatação térmica linear dos sólidos acontece quando o objeto ele tem um formato linear e ele sofre uma variação de temperatura. Galerinha, outra coisa, bora lá. Outra coisa. Outro exemplo. Muito durante o dia a gente percebe os cabos
dos fios de alta tensão, ou telefônicos, ou de internet, que eles estão um pouco mais baixos, né? Essa situação, galerinha, ela também é um exemplo muito recorrente das dilatações térmicas lineares, tá? Então, quando o fio ele dilata devido ao aquecimento, ele acaba descendo um pouco de um poste para outro. Então, a gente pensa que o fio ele caiu, mas, na verdade, muitas vezes é só uma dilatação dele. Se você passar mais tarde, durante a noite, o fio ele já vai estar mais elevado, porque ele vai ter resfriado e vai ter diminuído a sua dimensão. Então, ele está lá perfeito como era para ele ser. Durante o dia, quando está muito quente, ele acaba descendo por conta do seu aumento linear nas suas dimensões. Show? Galerinha, continuando aqui, meus anjos, a gente vai observar o seguinte. Analisando as grandezas estudadas na dilatação linear dos sólidos, você tem que a dilatação linear, que refere-se ao aumento das medidas de comprimento do objeto linear, ela é uma grandeza que é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior for a dilatação, é porque maior foi o aquecimento do material, e também é diretamente proporcional à sua dimensão inicial, ou seja, quanto maior for a dilatação, é porque maior também era o objeto inicialmente, tá bom? Então a gente tem que relacionar essas grandezas dessa maneira. Se o objeto ele dilata muito, é porque ou a sua dimensão inicial já era grande, ou a temperatura que variou desse objeto também foi grande, tá bom? Não pode esquecer desses detalhes. E assim nós temos as duas expressões que nós vamos usar aqui na dilatação linear dos sólidos. A primeira expressão é a fórmula geral da dilatação linear. Dilatação linear, ΔL, ela é o comprimento inicial do objeto vezes o coeficiente de dilatação linear, alfa, vezes a variação de temperatura. Tá bom? Então, repetindo. A dilatação linear ela é o produto do comprimento inicial do objeto vezes o coeficiente de dilatação dele vezes a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Mas também nós temos outra expressãozinha muito importante para a gente. A segunda expressão, ela já vai colocar agora em ênfase o comprimento final, que é L. Toda variação, ela é a grandeza final menos a grandeza inicial. Então, trocando ΔL por L menos L0, você acaba tendo a segunda expressão. Foi essa mudança que eu produzi aí para vocês nessa telinha, tá bom? Então, o comprimento final menos o comprimento inicial é igual ao produto do comprimento inicial da barra vezes o coeficiente do material dessa barra vezes a variação de temperatura. Unidades. Normalmente, galerinha, a variação do comprimento ou dilatação linear é dada em metros, tá?
Comprimento final, em metros também. Comprimento inicial, também em metros. Variação de temperatura, graus Celsius. E coeficiente de dilatação, normalmente, graus Celsius elevado a -1. Essas são as unidades de cada uma dessas grandezas. Beleza? Show de bola. Galerinha, outra situação bem comum seria o caso de você unir duas placas ou duas lâminas. Aí, como elas são lineares, ao sofrerem aquecimento ou resfriamento, você tem a dilatação de uma maior que a dilatação da outra. É o que está acontecendo aqui na situação de lâminas bimetálicas. Na situação de lâminas bimetálicas, você terá o metal A e o metal B com temperatura ambiente. Tá? Após sofrerem um aquecimento, após aumentar a temperatura do material, você acaba tendo a dilatação dos dois, já que os dois sofreram aquecimento. O porém é que um material tem coeficiente de dilatação superior ao do outro. Aquele que tem maior coeficiente de dilatação, ele vai dilatar mais que o que tem menor coeficiente. Tá bom? A dilatação, jovens, ela vai ser proporcional também ao coeficiente de dilatação. Tá bom? Então, a dilatação ela será proporcional ao alfa, que é o coeficiente de dilatação. Ou seja, quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior será a dilatação térmica. Certo? Assim, como eu estou considerando que o material A ele tem maior coeficiente de dilatação, ele vai dilatar mais. Professor, mas como é que eu vou saber que ele vai dilatar mais? Pelo que está acontecendo. Como você tem uma placa em cima da outra, o que vai acontecer? A placa de cima ela vai dilatar mais que a de baixo. Então, ela vai aumentar a sua dimensão mais que a de baixo e vai empurrar essa de baixo para baixo. Então, ela vai forçar, porque como ela dilatou mais, ela vai forçar a de baixo a ir para baixo. Se fosse no resfriamento, o que ia acontecer? Você teria agora a placa de baixo mais, na verdade, menor, né? Ou seja, a placa de baixo mais comprimida. Como a de cima ela acaba tendo uma maior dimensão, já que como a de baixo ela acaba tendo maior dimensão, porque a de cima comprimiu mais, a de baixo empurra a de cima para cima, tá? Então, durante um aumento de temperatura, aquela que tem maior coeficiente vai produzir maior dilatação. E aí ela vai empurrar a que ficou menor. Durante a compressão, o que muda é que a compressão vai diminuir as dimensões daquela que tem maior coeficiente, ou seja, a que tem menor coeficiente, ela fica maior em sua dimensão, e essa que é maior empurra a menor. Tá bom? Então, é isso que está acontecendo aqui na imagem. Na imagem, você tem A
empurrando para baixo AB. Se fosse uma compressão, você teria o B fazendo o papel oposto. Porque como o coeficiente do A é maior, ele vai comprimir mais. Ele tanto dilata mais quanto comprime mais. A dilatação ocorre no aquecimento, a compressão ocorre no resfriamento. Ok? Por isso que você já deve ter percebido prédios que depois de pegarem fogo, depois deles entrarem em chama, eles ficam encurvados um pouco para o lado, né? Ferros também ficam encurvados um pouco para o lado após entrarem em chama. Não é isso? Por quê? Porque nesse caso você teve uma dilatação do material e como ele não tinha onde se apoiar, ele subiu e encurvou. Tá? Então, a dilatação ela vai provocar esse movimento, né? Essa distorção do formato do objeto. Ok? Vamos então aplicar os nossos conhecimentos através de questões. Primeira atividadezinha, ela vai dizer o seguinte. Uma barra apresenta 10 graus Celsius de temperatura e nessa temperatura ela apresenta um comprimento de 90 metros. Sendo feita de um material de dilatação linear médio igual a 19 vezes 10 elevado a menos 6. A barra é aquecida até 20 graus Celsius. Determine a dilatação linear ocorrida. Galerinha, então a gente vai determinar agora qual foi a dilatação linear que aconteceu. Como é que nós determinamos a dilatação linear, professor? Vamos lá. Primeiro vamos entender o processo, né? O que aconteceu? Eu tinha uma barrinha que tinha uma dimensão de 90 metros quando estavam a temperatura inicial de 10 graus Celsius. Quando ela sofreu um aquecimento, passando a ter uma temperatura final de 20 graus Celsius, ela sofreu uma mudança nas suas dimensões. E aí eu quero saber qual foi essa mudança. Qual é essa dilatação sofrida por ela. Ok? Vamos então tentar descobrir qual foi esse ΔL. Bora lá? Galerinha, o ΔL, que é a variação de comprimento ou dilatação térmica linear, será o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Certo? O ΔL, galerinha, será o comprimento inicial 90 metros vezes o coeficiente de dilatação, que é 19 vezes 10 elevado a menos 6. 19 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura. Toda variação de temperatura é sempre o final, que é 20, menos o inicial, que é 10. Então, fazendo 20 menos 10, você tem a variação de temperatura valendo 10. Então, vamos lá.
Transforma tudo isso para notação científica. 90 em notação científica é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a 1. Certo? 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Multiplica 10 com 9, 90. Beleza? Eu continuo aqui com o 19 vezes 10 a menos 6, vezes 10, que é a mesma coisa que 10 elevado a 1. O que eu vou fazer, jovens? Eu vou multiplicar o 19 com o 9. Multiplicando o 19 com o 9, nós vamos achar quanto, galerinha? E aí? Cento e setenta e um, tá? Dá 171. Agora eu vou trabalhar com a potência de 10. A potência de 10 que eu tenho é 10 elevado a 1, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a 1. Beleza? 10 elevado a 1 com 10 elevado a 1, eu vou procurar sempre as de mesmo sinal primeiro. Então, eu vou somar elas duas. Tá? Vai ficar 10 elevado a 2. Vezes o 10 elevado a menos 6. Que eu tinha já antes, né? Então, aqui, galerinha, eu uso a propriedadezinha da matemática que diz o seguinte: potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Só que tem um porém. Uma é positiva e a outra é negativa. Então, acaba surgindo aqui um jogozinho de sinal, né? Olha só. 171 vezes 10 elevado a 2 mais menos 6. Confere. Então, galerinha, vai ficar ΔL igual a 171 vezes 10 elevado a menos 4. Tranquilidade. Galerinha, notação científica tem que ser um número que esse 171 esteja entre 1 e 10. Esse 171 ele não pode estar acima de 10. Então, para isso, eu vou mover minha vírgula que está após o 1, o último 1, para que ela fique entre 1 e o 7. Então, vai ficar 1,71 vezes 10 elevado a... Bora lá. Quando eu fiz isso, movi a minha vírgula 2 casas para a esquerda, eu acrescento mais 2 no expoente. Tá? Toda vez eu tenho que fazer isso. Então, se eu tenho menos 4 com mais 2, dá um total de menos 2. Isso em metros. Então, você vai possuir esse valor de variação do comprimento. Beleza? Show de bola, jovens! Vou te dar um timezinho, tá? De 1 minutinho em cada uma das telas e a gente volta já já com outra questão. 1 minutinho.
Retornando aqui, jovens, para a nossa aula, a gente vai para o exercício número 2, nossa segunda atividade. Diz assim: observando a imagem a seguir, é possível verificar uma lâmina bimetálica formada por duas lâminas muito finas, de metais diferentes e fortemente ligadas. Então você tem alumínio e cobre. Sabendo que as duas lâminas metálicas possuem o mesmo comprimento e que ambas estão a uma temperatura inicial igual, determine a configuração do conjunto ao ser submetido a uma temperatura final, θF, supondo que, olha só, a temperatura final é menor que a inicial. Essa situação aqui configura um resfriamento. A temperatura final é menor que a inicial, só pode ser resfriamento. Tá? Dado, considere o coeficiente de dilatação do alumínio 23 vezes 10 elevado a menos 6. E o do cobre 17. Então você olha só para esses números. 23 para o alumínio e 17 para o cobre. Ou seja, o alumínio tem maior coeficiente. Se o alumínio tem maior coeficiente, durante um resfriamento, o alumínio vai ficar menor e o cobre fica maior. Beleza? Galerinha, passando aqui então, a gente vai tentar identificar qual situação que melhor representa a situação que ele colocou para a gente. A melhor situação seria a seguinte: como o alumínio ele diminui a sua medida e o cobre fica maior, o cobre vai exercer uma força para cima sobre o alumínio. Então, essa configuração ela vai acabar subindo e não descendo. E a única configuração que mais se adapta à situação que a gente quer seria da letra C, tá? Show de bola, galerinha? Então, a melhor configuração seria realmente a letra C, que vai indicar que o coeficiente do alumínio é maior que o coeficiente do cobre. Portanto, o alumínio ele vai ficar menor e o cobre vai ficar maior durante um resfriamento. Bom, essa situação aqui só vai ser verdade durante um resfriamento. Show? Vamos para a próxima, galerinha, terceira questãozinha de hoje, que vai indicar o seguinte. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir o comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador, a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E esperam-se cerca de 15 minutos para, novamente, medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente será, bora lá. Se eu coloquei a régua no congelador, essa régua terá uma compressão ou uma dilatação? Ela terá uma compressão. Tá? Show de bola. Galerinha, ela terá uma compressão. Beleza. E aí? E aí, a gente vai observar o seguinte.
Vamos imaginar a seguinte situação. Se a situação antes, ela, por exemplo, media o lápis, o valor dele valia 10 centímetros. Depois, o que vai acontecer? A régua, ela vai diminuir. Então, aqueles mesmos 10 centímetros vão estar aqui, certo? Vou até colocar aqui a medidazinha de 10 centímetros. Então, quer dizer que o lápis, ele já vai ter uma outra medida, né? Porque antes os 10 centímetros, olha só, estavam no ponto do lápis, né? Na medição do lápis, e como a régua diminuiu, os 10 centímetros foram mais para trás. E aqui, por exemplo, agora mede 12 centímetros para se equiparar à régua antes. Então, o que aconteceu? Como a régua ela diminuiu as suas medidas, a gente vai ter a impressão de que o lápis tem um comprimento maior. Então, não é nem o mesmo, nem menor, seria um comprimento maior, já que agora ele mede mais. Por quê? Por qual motivo? Porque a régua sofreu uma contração, ou seja, uma compressão. Ela acabou diminuindo as suas medidas. Beleza, jovens? Então a gente vai marcar aí o gabarito da letra A. Galerinha, vamos para a quarta questãozinha, que a quarta questão ela vai informar para a gente que, olha só, eu tenho uma temperatura inicial de 10 centímetros. Depois, essa temperatura ela sobe para 60 centímetros. Aqui você tem, então, a variação de temperatura. A barra a 10 centímetros, a 10 graus Celsius, eu estava falando centímetros, né? Ela tem 10 graus Celsius de início e 60 no final. Então, aqui é a variação de temperatura. A barra a 10 graus Celsius, ela vai ter um comprimento inicial de 5 metros. Tá? O coeficiente de dilatação linear é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. A variação de dilatação e o comprimento final da barra foram de. Então, isso você vai acabar identificando em casa. Como é que você vai identificar a variação? Usando essa expressãozinha aqui. Bom? E aí você vai determinar exatamente essa variação aqui. Certo? Depois, professor, o que eu vou fazer? Você vai identificar quem é o comprimento final através dessa expressãozinha aqui. Variação é igual ao comprimento final menos o inicial. Colocando o comprimento final em evidência, você passa o comprimento inicial somando a dilatação. Então, através dessa expressão, você também pode encontrar o comprimento final L. Beleza, jovens? A gente vai, então, ficando por aqui na nossa aula de hoje. Agradeço demais a presença de todos que assistiram essa aula. E a gente vai se encontrar agora na próxima semana falando da dilatação superficial. Bom? Até o próximo encontro, jovens, e até tchau, tchau.